na tua presença, mais um sábado, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, para te bendizer, para estudar a tua palavra, para estar em relacionamento contigo, Senhor, para separarmos um tempo, Senhor, para separarmos o dízimo do nosso tempo, Senhor, para ti, Senhor, para devolvermos o que é teu, meu Pai, que o Senhor nos deu de presente, Senhor. Muito obrigado pelo presente do sábado, meu Pai. Fale conosco, meu Pai, né, nesta noite. Fale conosco amanhã. Abençoe, meu Pai, o serviço das crianças, Senhor, que vai se realizar aqui na minha casa. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém e amém. Bem, irmãos, nós, como havíamos dito, o nosso tema hoje, só me dá um segundinho, por favor, que eu quero gravar aqui também. O nosso tema hoje é: os anticristos preparam o caminho para o anticristo. Há uma confusão muito grande das pessoas com relação a esse tema. Como esse tema foi parar no cinema, nos livros, o que tem acontecido? As pessoas elas acabam fantasiando, né? Vamos iniciar então. Título: Os anticristos preparam o caminho para o anticristo. Paulo chama esse indivíduo de o homem da iniquidade. Nós temos visto esse tema gerando muita controvérsia. Nós vemos que alguns movimentos religiosos apontam líderes religiosos, né, como o papado, como o anticristo, em especial os adventistas. Nós vemos também que outros apontam o anticristo como sendo o indivíduo que vem do Islã. E cada um tem uma filosofia, uma ideia. Quem fez o curso teológico, uma matéria chamada hermenêutica. Essa matéria, ela tem o objetivo de induzir você a interpretar as Escrituras. Em primeiro lugar, quem somos nós para interpretar as Escrituras? Se a partir do momento que eu uso a hermenêutica para interpretar as Escrituras, eu estou dispensando a ação do Espírito Santo na minha vida. Porque quem nos orienta, nos direciona, nos guia, é o Ruach Kodesh, é o Espírito Santo. Quando nós saímos deste caminho e vamos usar filosofias, nós vamos desviar do caminho. E esse tema, o anticristo, ele tem sido muito falado e pregado por líderes, por pastores famosos. Eu tenho dado uma olhada na internet e eu vejo que as pessoas, o que elas fazem? Elas colocam esse tema e tem milhares de visualizações. Mas quando você vai assistir, você vê que é um besterol total. Nenhum deles está em harmonia com o tema. Agora, quando você pega a Bíblia e começa a ler, você vai ver que não é exatamente como criaram, né, essa ideia de deixados para trás. Então, existe os pré, os pós e a ação desse personagem, o anticristo. Misturou tudo isso e deu essa Babilônia teológica. Só que esse personagem não é novo. A Bíblia relata, lá em Mateus, o surgimento desses personagens. Né? Porque esses personagens é que estavam pavimentando a estrada para a vinda daquele que vai se contrapor a Yeshua. Esses personagens, eles são contra os ensinos de Cristo. Então, nós vamos ver que Paulo, ele
Em Tessalonicenses, ele fala sobre o homem da iniquidade. Esse de Paulo se refere a esse personagem que virá, ou que já está aí, que estabelecerá um sistema religioso universal, segundo a interpretação que nós damos, baseados em Apocalipse, capítulo 13. Eu estou passando esses textos, é interessante que você, se tiver possibilidade, anote. E depois você leia com tranquilidade, com espírito de oração, para você poder compreender. João, o discípulo e apóstolo, o último a morrer, segundo os historiadores, ele viveu até o ano 99 ou 100 da nossa era. E em sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim: estas coisas vos escrevo para que a vossa alegria possa ser completa. Meus irmãos, aqui uma pergunta para vocês. Vocês já leram as 3 cartas de João? Se não leram, leia. E ele está dizendo aqui o seguinte: eu escrevi isso para que a sua alegria seja completa. Quando que nós nos alegramos? Quando nós recebemos um presente, quando nós entendemos um assunto difícil de compreender, quando nós desvendamos um mistério. Então, essas cartas tinham o objetivo de desvendar um mistério. Olha que coisa interessante. No capítulo 2, no versículo 18 de 1 João, capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo há de vir, aqui ele está falando do personagem futuro, há de vir. Hoje existem muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Verso 19. Eles saíram de nós, mas não eram de nós. Percebam que aqui ele já começa a fazer o seguinte: ele fala do futuro que virá, desses indivíduos que se irá contrapor contra Yeshua, contra o ministério de Yeshua, contra a pessoa de Yeshua. Todavia, ele diz, já existe entre nós pessoas que são contra Cristo. E essas pessoas, elas eram de nós, saíram do meio de nós. Tá? E estão hoje indo contra os ensinos do Senhor. Ele não estava aqui falando de ateu, ele não estava falando de politeístas, ele não estava falando de hinduístas, eles estavam falando de judeus praticantes que haviam aceitado Yeshua e agora eles se rebelaram contra os ensinos de Yeshua, alegando serem seguidores de Yeshua, começaram a ensinar heresias. Aí nós já podemos começar a entender quem eram esses anticristos. Percebam bem. Outra coisa, nós estamos lançando no podcast esses estudos. Se você perdeu uma parte, depois você procure lá no podcast que vai estar lá. Continuando. Nós percebemos uma coisa interessantíssima. Esses anticristos começaram a atacar o ministério de Jesus. Nós vemos lá em Atos 15, que houve necessidade de se fazer uma conferência, né? Um encontro de todos os líderes seguidores de Yeshua para combater uma heresia que havia entrado no meio dos seguidores de Yeshua, um movimento chamado judaizantes. Esse movimento, nós não vamos entrar em detalhes hoje, porque é um outro estudo, eles começaram a influenciar os seguidores de Yeshua a voltarem para
os princípios ensinados por Moisés, mas que Jesus já havia cumprido. Eles começaram a induzir eles a praticarem sacrifício, a circuncisão, para os gentios. E ali em Atos 15, então é especificado o que deveriam fazer para aqueles que estavam se convertendo, os 4 princípios básicos que estão ali, e ainda diz, e aos sábados vocês vão à sinagoga e aprendem a Torá de Moisés. Quando vocês estiverem prontos, vocês entram no pacto da aliança. Então nós vemos aí que esses anticristos daquela época eram chamados judaizantes. Só que tem um grupo anterior a esses. Quem eram esses judaizantes? Eles eram os antigos fariseus que começaram a perseguir Jesus, tentando colocar empecilhos, tentando atrapalhar o seu ministério, a tal ponto que conseguiram convencer o governo romano a matá-lo. Nós vemos em Atos 15 que eles vão questionar o porquê os discípulos de Yeshua haviam abandonado a questão da purificação, da pureza, da lavagem das mãos. Eles tinham uma verdadeira convicção que era necessário fazer aquela oblação com as mãos. Então, existe até uma reza em hebraico, eu vou fazer em português para vocês, que é assim: bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenastes a lavar as mãos. Não existe nenhum mandamento desse na Bíblia. Foi uma invenção rabínica. E eles tinham verdadeira adoração por essas criações rabínicas. Nós vamos ver que o próprio Yeshua, ele, em seu primeiro milagre em Caná, ele deixa os fariseus indignados. Por quê? Ele usa as talhas de água que era para fazer a ablução, fazer essa lavagem de mãos. Aqueles tonéis de água que virou vinho de primeira qualidade, era justamente para essa finalidade. Percebam que aí já começa a luta dos anticristos contra Cristo. Ou seja, aqueles indivíduos que queriam contrariar os ensinos de Yeshua começam a criar problemas. E aqui em Mateus 15, eles dizem por que os seus discípulos abandonaram. E Yeshua responde com uma outra pergunta. O porquê vocês, por causa da vossa tradição, vocês transgridem a Torá? Perceberam? Ou seja, aí há o primeiro confronto. Esse grupo de fariseus, eles vão ser o anticristo daquele momento, porque eles vão trabalhar para contrariar, para perseguir e para destruir o ministério de Yeshua. Quase que conseguiram, mas a verdade prosperou. Posteriormente, muitos desses fariseus, eles vão vir a se, entre aspas, se converter aos seguidores de Yeshua. Mas voltando para Mateus, capítulo 23, esse livro é um livro interessantíssimo de Mateus, porque ele nos traz muita luz, ele nos esclarece de muitos detalhes. E esse capítulo 23, o versículo 1 e 2, a tradução grega deu uma enrolada. Porque se você ler o versículo 1 e o versículo 2, não tem nada a ver com o versículo 3 em diante. É muito estranho ali. Quando você lê na versão grega, diz assim, eu vou fazer até a leitura para vocês entenderem, e verem a confusão que fica o texto. Quando você vai para o texto de Matatiahu em hebraico, você vai ver que é bem diferente. Olhem em grego, traduzido para o português. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo,
Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Ponto. Primeiro. Então, aqui, Jesus está dizendo que na cadeira de Moisés estão sentados os fariseus, como se eles tivessem direito de sentar naquela cadeira, em primeiro lugar. Tudo, pois, o que eles disserem, vocês devem fazer. Depois ele diz, observai e fazei, porém não façam segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. No versículo 15, Yeshua diz para eles que eles não praticavam o que era correto. No 23, ele vai dizer que tem que seguir o que eles estão dizendo. Então, nós vemos que há uma aparente contradição. Quando você vai para o hebraico, é o contrário, diz assim: na cadeira de Moisés está sentado os fariseus. Não escutem o que eles dizem, mas escute o que Moisés falou e pratiquem. Estou fazendo aqui uma tradução simplória para vocês. Yeshua está questionando o porquê que eles se assentaram naquela cadeira, que eles não deveriam. E eles deveriam ouvir o que Moisés ensinou e não o que eles ensinavam. Então você percebe aqui que há uma divergência de um grupo que é contra Jesus, que tenta induzi-los. Olha que coisa interessante, já no versículo 33. Diz assim: serpentes, geração de víboras, como vocês poderão escapar da condenação do inferno do lago de fogo? Ou seja, nesse mesmo capítulo, Yeshua está dizendo que esse grupo de anticristos que estão contra ele serão lançados no lago de fogo. Perceberam? Então nós temos aqui a primeira citação desses personagens que estariam contra o Senhor, contra os ensinos de Yeshua. Eles, após a morte e ressurreição de Yeshua, no livro de Atos, alguns deles, como já falei, se converteram. E agora eles começam a fazer o quê? A influenciar os seguidores de Yeshua com as suas doutrinas malignas. João, nas suas cartas, nos alerta que eles já estavam entre nós. Presta bem atenção. Com a morte de João, surge um indivíduo que se dizia discípulo de Yeshua e de João. O nome dele era Inácio. Uma das maiores congregações que seguiam a Yeshua era a cidade de Antioquia. E esse Inácio de Antioquia, ele, após a morte de João, ele vai mudar toda a doutrina apostólica. Ele é o primeiro que adota o domingo como dia de guarda. É ele que começa a pregar que as pessoas vão morar no céu. As suas doutrinas é a base que, 3 séculos depois, Constantino vai pegar aquela base desse apóstata chamado Inácio de Antioquia e vai criar a sua religião. Percebam, Constantino, ele não vai atrás dos seguidores de Yeshua, dos messiânicos, mas vai atrás da doutrina ensinada por Inácio de Antioquia. E ali ele cria a sua religião. Nesse meio de campo, nós vamos ter ali Marcião de Sinop. Esse indivíduo, ele era um bispo. E ele era tão herético que a própria igreja vai excluí-lo, vai expulsá-lo e considerá-lo um herege. Foi ele que criou a nomenclatura Velho Testamento e Novo Testamento. Se a própria igreja repudiou esse indivíduo,
eu digo a Igreja Católica Apostólica Romana, só que manteve as suas heresias na Bíblia. E até hoje nós temos aí nas nossas Bíblias Novo e Velho Testamento. Essas palavras, elas fazem com que mentalmente o indivíduo diz o seguinte: o velho, o que nós fazemos com o velho? Nós jogamos fora. Nós não vamos perder tempo com aquilo, se eu já tenho um novo. Então percebam que há um equívoco tremendo na parte das pessoas nessas doutrinas, né? E esse Marcião também foi um anticristo, porque ele se colocou contra os ensinos de Cristo e ele ainda ia além disso. Ele dizia o seguinte, que o Deus do Velho Testamento, segundo ele, era um Deus mau. E o Deus do Novo Testamento era um Deus bom. E ele dizia que o Deus do Novo Testamento era Jesus. Então você começa a ver qual é a mensagem que os anticristos, aqueles que são contra Cristo, pregavam. Indo mais para frente, nós temos agora o surgimento da Igreja de Constantino. Lá nós vamos ver que em 325, no Concílio de Nicéia, é estabelecido a observação parcial do domingo. Por que parcial? Porque Constantino liberou os agricultores para que não precisassem guardar o domingo. Só que 80% da população vivia no campo. Ou seja, ele liberou 80% da população a continuar trabalhando no domingo. Apenas o clero e os que moravam na cidade deveriam observar esse dia, né? Chamado Dia do Sol, o Sunday, né? Ou seja, nós vemos aí as primeiras manifestações dos anticristos. Em seguida, ele vai instituir o que ele chamaria de trindade. A trindade ele cria, estabelecendo agora 3 deuses, indo contra o ensino de Yeshua, que era: ouve, ó Israel, Jeová é nosso Deus, e Jeová é um. E Yeshua está repetindo o que Moisés havia dito. E agora, esse anticristo, chamado Constantino, ele vai criar uma tríade, uma nova doutrina. Então, nós vemos que eles estão trabalhando. No decorrer dos séculos, vão surgindo heresias e mais heresias, a tal ponto que chega a época de Lutero. Lutero, sem sombra de dúvida, foi um dos maiores anticristos, até pior do que os próprios católicos. Porque os católicos, eles não quiseram, não tiveram coragem de tirar alguns livros da Bíblia. Lutero tentou. Ele tentou tirar o livro de Hebreus, tentou tirar o livro de Tiago e tentou tirar os livros, as cartas apostólicas de João. Por quê? Esses livros iam contra os seus ensinos, contra a sua ideologia. Então, o protestantismo nasce na base do anticristo e não da igreja, da Kehilá, da congregação de Yeshua. As suas doutrinas são doutrinas paganizadas. Eles apenas colocam uma nova roupagem no que Constantino havia feito. E esses anticristos, eles vão começar a se dividir em vários grupos. João Calvino, ele vai trazer aquela heresia tremenda em dizer que aqueles que foram escolhidos, predestinados para a salvação, pode fazer o que quiser, vai ser salvo. Mas se você deu azar de não ser predestinado, o que vai acontecer? Você está perdido. Não adianta você perder seu tempo, porque você já recebeu o seu destino. E assim essas heresias vão crescendo, vão se multiplicando, e nós chegamos hoje, nos nossos dias, mais de 50 mil denominações cristãs. O judaísmo, mais de 2 dezenas de seitas.
inclusive seitas que vocês não fazem nem ideia. Existem rabinos, né, que são homossexuais, existem casamentos gays dentro do judaísmo, que é natural. Existe um judaísmo que prega que pode-se comer qualquer carne impura, sem problema nenhum. Então você vê que esses anticristos, antimessias, ao ensino do Messias, eles se espalharam, eles se pulverizaram em todos os movimentos religiosos. Justamente o judaísmo, quando ele se depara com o movimento de retorno de Techuvá, eles imediatamente criam um movimento chamado Bnei Noach. Esse movimento chamado Bnei Noach, ele estabelece que você guarde apenas 7 mandamentos. Você não pode guardar o sábado. Se, todavia, você optar em guardar o sábado, você tem que fazer pelo menos uma transgressão. Percebam que essa ideologia dos Bnei Noach é uma ideologia do anticristo, contra os ensinos de Cristo. Porque Yeshua diz, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir. Enquanto o céu e a terra não passar, nada pode ser tirado, nenhum iud, nenhum traço, até que tudo se cumpra. Nós vemos também que esses movimentos estão entre os evangélicos, principalmente aqueles que se dizem conhecedores da palavra. E o que acontece com eles? Olha só o que o Senhor Yeshua diz em Mateus, no capítulo 7, no versículo 22 e 23. E então lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que sois contra a lei de Deus. Yeshua está dando um recado para aqueles indivíduos que se dizem que estão trabalhando para Deus, mas são contra a lei. Diz, apartai-vos de mim. Quando nós lemos no versículo 21, diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino e não do reino. Entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então nós vemos aqui que esses indivíduos que se apresentam como líderes religiosos, eles expulsam demônios, eles fazem milagres, eles profetizam, eles ensinam, eles pregam. Então não está falando de um ateu, mas está falando de líderes religiosos, que se colocam como servos do Deus bendito, todavia eles são contra a lei de Deus. E eles estão sendo apartados, eles estão sendo tirados da presença de Deus. Você conhece algum religioso que ensina contra a Torá? Se você conhece, eu sugiro que você o alerte, que ele está fazendo o trabalho do anticristo, ele está indo contra Cristo, porque ele está indo contra os ensinos. Muitas vezes nós ficamos, tímidos, e a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque nós não falamos. É meu amigo, meu conhecido. E aí o que acontece? Na verdade, nós estamos sendo inimigos dele. Porque nós sabemos que eles vão perecer. Nós sabemos que eles vão perder a salvação. E você deixa. Então não faça mais isso. Seja claro, seja objetivo. Porque quando você é impositivo, a pessoa reflete, a pessoa avalia, a pessoa analisa. Mas quando você passa a mão na cabeça, a pessoa acha que você está concordando com aquilo. E nós não podemos concordar com isto. Nós somos chamados para ser luzes.
Nós somos chamados para iluminar este mundo que está em escuridão. Nós vemos também outro detalhe, irmãos, que nós chegamos ao ponto de pararmos de tentarmos nos unir com esse tipo de gente. Preste atenção, eu estou falando líderes falsos, não estou falando de membros simples. A Bíblia diz o seguinte, que o Eterno não leva em conta os ignorantes. Quem são os ignorantes? Aqueles que não conhecem. Também podemos chamar de justo das nações. Pessoas íntegras, pessoas honestas, mas que não tiveram oportunidade. Nós estamos falando de líderes religiosos que se gabam de profetizar, se gabam de fazer milagres, se gabam de ser pregadores, todavia ensinam heresias. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, estar ao lado deles. Nós vemos também em Mateus 23, 33, uma frase interessantíssima. O Senhor diz que aqueles anticristos que estavam atacando ele, os fariseus, está reservado o lago de fogo. Percebam? Em Atos 15, nós temos os judaizantes. Então, nós podemos dizer que para eles está reservado o lago de fogo. Todavia, nós vamos lá para Apocalipse, né? Capítulo 20, versículo 10, que diz assim, o diabo, a besta e o falso profeta, né, serão lançados no lago de fogo. Quem que é a besta? Se você ler em Apocalipse 13, você vai ver que é os anticristos, juntamente com o seu líder maior. Esses anticristos vão eleger um anticristo, um líder geral. E a Bíblia diz que eles serão lançados no lago de fogo. E Yeshua disse que aqueles fariseus seriam lançados no lago de fogo. Ou seja, todo indivíduo que ataca a verdadeira religião de Israel, que não é o judaísmo, o que acontece? Esses indivíduos são qualificados como anticristos. Então, nós temos que parar e refletir o que nós queremos. Ser mais um na multidão? Sermos simpáticos? Sermos atraentes? Ou sermos genuínos e verdadeiros? Não adianta nós ficarmos brincando de religião. A família Shemolan, ela foi chamada para ser luz, para iluminar a escuridão, para fazer a diferença. Deus está chamando vocês para se preparar para lutar contra esse movimento que está aí, sabe? Fazendo o quê? Destruindo as vidas, tanto o cristianismo, como o judaísmo, como esse movimento novo aí, chamado Bnei Noah. Então, meus queridos, todos esses indivíduos, quer judaísmo, quer cristianismo, em suas várias faces, quer Bnei Noah, todos esses movimentos, eles estão preparando a chegada do anticristo. E como diz em Apocalipse 20, 10, serão lançados no lago de fogo, junto com o falso profeta, né? A besta, que é o anticristo, eles serão lançados ali para serem destruídos juntamente com o seu pai, o diabo. Então é muito sério o que nós estamos falando. Nós não podemos ficar simplesmente a observar, achar que é tudo interessante, que são todos nossos irmãozinhos. Não, eles não são nossos irmãozinhos. Eles são filhos de Deus que precisam ser resgatados. Todavia, Yeshua também nos disse, se você chegar numa cidade e a cidade não te receber, bata o seu pó
e saia de lá. Não leve nem a poeira nos seus pés. Ou seja, nós não fomos chamados para adular as pessoas, nós não fomos chamados para tentar convencê-los. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Nós fomos chamados para levar a verdade. E essa verdade vocês têm consciência. Qual é? Nós estamos pregando a restauração da lua nova, que foi fundamental para marcar as festas bíblicas. Nós estamos estabelecendo a verdadeira conversão aos princípios da Torá, sem judaizar, sem trazer crenças do judaísmo, sem trazer crença do cristianismo e sem trazer ideias do islamismo. Por quê? O Crislã é uma realidade. É um movimento ecumênico que atrai essas três religiões e ali eles começam a tentar ajustar-se para tornar-se um grupo só. Então nós temos que ter cuidado. O falso profeta do Apocalipse 20:10 é o Islã. A besta do Apocalipse, que é o anticristo, é a junção do judaísmo com o cristianismo. Então nós temos judaísmo, cristianismo, islamismo. Nós estamos de fora. E Yeshua diz, e vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Eles não vão perseguir, muçulmano não vai perseguir muçulmano, cristão não vai perseguir os cristãos, seguidores do judaísmo não vai perseguir seguidores do judaísmo. Eles vão perseguir aqueles que estão fora do sistema. E nós estamos fora do sistema. Nós estamos totalmente na contramão da história. Percebam que a nossa festa de Shavuot vai ser diferente da festa de Shavuot do judaísmo e de Pentecostes do cristianismo. Perceberam? Então nós estamos fora do sistema. E cabe a nós, como diz Ezequiel, sermos o atalaia, levantarmos as nossas vozes e clamar e dizer que é chegada a hora, que o inimigo está às portas. Temos que tocar a trombeta, dar o alerta. E ali diz, se o atalaia não avisar, eu vou cobrar dele o sangue daquelas vítimas. E eu digo para você, se você se calar, se você não falar, se você não ensinar que essas pessoas elas têm que sair desse sistema religioso, como está em Apocalipse 18:4, quando diz assim, sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados e não recaiam sobre vocês as pragas. Então, preste atenção. Nós não estamos aqui para perder tempo. Nós não estamos aqui para passear. Nós estamos aqui para ser luz. Se as pessoas não querem ouvir, não faz a menor diferença para mim. Sabe por quê? Essa joia que é o Messias é muito preciosa. Então, meus queridos, vamos tomar uma consciência melhor. Vamos acreditar naquilo que o Senhor nos chamou. Não deixem de crer, ensinar a verdade. Não importa que as pessoas não entenderam. Sejam claros, sejam objetivos. Né? Eu, pelo menos, tenho sido. Pessoas do meu convívio, eu digo claramente, se você continuar nesse caminho, você vai para o lago de fogo. Porque você está indo contra Cristo. Os seus ensinos estão indo contra Cristo. Porque eu não tenho compromisso com as pessoas, eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com a congregação Sheolam. Eu tenho compromisso com a vida de vocês. Muitos que estiveram conosco partiram, porque eles sentiram que a coisa era meio pesada, que a nossa mensagem era dura de receber, dura a palavra que nós tínhamos. E ela vai endurecer mais. Porque até aqui a gente vinha passando a mão na cabeça. Não deu resultado, porque nós temos que ter resultado. E o resultado é levar a palavra a essas pessoas que estão a perecer, que estão perdendo a sua salvação, que estão sendo servos do maligno, estão servindo a Satanás sem saber.
achando que estão fazendo a vontade. Veja ali, como nós lemos ali em Mateus 7. Mas, Senhor, nós fizemos tantas coisas em teu nome. Elas têm convicção que estão servindo a Deus, mas não estão. E isso não é álibi para que elas sejam perdoadas. Sabe por quê? Porque está aqui dentro, ó. Aqui nós temos 156 versículos que falam sobre o sábado. Nós temos versículos que sustentam que o mês começa com a lua nova para marcar as festas. Nós temos estudos que dizem que Isaías fala que aqueles que comem carne de porco serão lançados no fogo. Ou seja, não temos que fazer hermenêutica, não temos que tentar interpretar, já está escrito, não tem o que fazer. E a frase está escrita, foi usada por Yeshua várias vezes, no seu início do seu ministério, quando ele foi tentado, ele usou a seguinte frase: está escrito. Nós usamos esta frase, está escrito. Se vocês não saírem dos ensinos enganosos, vocês vão perecer. Essa deve ser a nossa palavra. Ah, mas eu não consigo, eu não posso. Espera aí. Então vamos buscar alternativa. Você reconhece que a lei de Deus está em vigor? Reconheço. Mas preciso fazer isso. Então, como nós temos dito, vamos para Atos 15, vamos seguir aqueles princípios fundamentais que estão ali, vamos, aprender Torá no sábado e buscar nos organizarmos para guardar o mandamento. Mas não é só o sábado, não é só a alimentação. Muitas pessoas passam crises financeiras e a primeira coisa que eles fazem é cortar o dízimo e a oferta. Pelo amor de Deus, presta atenção. Se você fizer isso, você vai trazer mais maldição para você. Pegue a sua Bíblia, abra em Ageu e veja o que está dito lá. Vocês recebem salário e é colocado num saco furado. Tá? Você vai buscar 50, volta 20. Só que a Ageu tem uma promessa. Se vocês voltarem a ser fiéis, antes que vocês produzirem, antes que haja fruto na oliveira, na macieira, na romanceira, eu vou abençoar vocês. O que significa isso? Antes que vocês fechem negócios comerciais, eu vou mandar resultado financeiro para a sua vida. A única coisa que não pode acontecer, irmãos, é vocês simplesmente abandonarem a Deus porque está passando uma crise. Deus está olhando. Muitas vezes ele que mandou a crise para testar a sua fé. E eu vou contar aqui uma experiência. Eu tinha 16 anos de idade, para finalizar. Eu era encarregado do setor de serviços gerais de uma engenharia. E ali, eu tomava conta dos porteiros, dos office boys e do departamento de faxina. E eu fui contratar um faxineiro. Serviço simples. Lá nós não trabalhávamos sábado. E quem me aparece? Nessa época eu era adventista. Me aparece um adventista. E ele chegou e contou a história dele. E o salário era bom. O salário naquela época era 2 salários mínimos. Para trabalhar 6 horas. Era uma empresa boa, muito forte. Aí eu contratei, falei para ele do salário. Eu já tinha lido na ficha dele que ele era adventista. Eu falei do salário, falei dos benefícios. Nós tínhamos 13º, tínhamos 14º. Enfim, ele ficou todo entusiasmado. Aí eu testei ele para ver como é que ele reagia. Falei, só que tem um detalhe. Uma vez por mês, você vai ter que trabalhar o sábado. Ele disse, não posso, por causa da minha religião.
Eu te explico. Como assim? Você vai abrir mão desse emprego que você tanto precisa por causa de religião? Você é maluco? Não, sabe o que acontece? E tentando se explicar, eu falei, mas amigo, presta atenção. Você vai estar empregado, ter um bom salário. E depois de muita insistência, eu fui falando com ele. Aí ele disse: Olha, vamos fazer o seguinte: eu aceito o emprego. Quando ele falou, eu aceito o emprego, eu falei: Tu é fraco, hein, sujeito? Eu também sou adventista. Como é que se dá uma mancada dessa, rapaz? Aqui a gente não trabalha o sábado. Falei: Imagina se fosse na época da tribulação. Você teria rejeitado Jesus por causa de um emprego? E nós, irmãos? Será que no momento da tribulação que vai vir sobre esse mundo, você vai rejeitar por causa de um pão? Não, eu acredito que não. Por isso que a gente tem que se fortalecer agora. Eu espero que não. Vamos nos fortalecer agora. Se nós queremos ser vitoriosos, irmãos, vamos fazer a nossa parte. Não vamos colocar a Deus em segundo lugar. Para finalizar, lembramos de Caim. A Bíblia diz que Abel pegou as primícias do seu rebanho, o primeiro, e levou para Deus. O que significa isso? Quando nós recebemos as nossas bênçãos, sejam financeiras, a primeira coisa que nós fazemos é levar para Deus. E Deus aceitou. E a Bíblia diz que Caim levou no tempo que ele achou conveniente. E Deus rejeitou. E Deus, a Bíblia fala que Deus disse: Por que você está com essa cara? Se você tivesse feito certo, eu não teria aceito. Ou seja, muitas vezes nós estamos tristes, acabrunhados, porque as coisas não estão andando. Mas por quê? Porque nós estamos fazendo errado. Então nós temos que rever a maneira que guardamos o Shabat, nós temos que rever a questão alimentar, nós temos que rever a questão financeira. Você não pode se apossar daquilo que não é seu. Você está roubando a Deus. Como diz lá em Malaquias 3,10, roubará o homem a Deus? No que vocês me roubam? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei-me, e eu vou abrir as portas do céu e vou abençoar você. Então você vê que existe um contexto de vários mandamentos que nós temos que praticar. Porque se você quer caminhar nesta jornada conosco, não adianta você ser capenga. Faço isso, mas não faço aquilo. Aí você está sendo também um tipo de anticristo, que está indo contra os ensinos de Cristo. Veja o que ele disse quando os fariseus disseram: é lícito pagar tributos a César? Ele pede uma moeda. Dá uma moeda e diz: qual é a esfinge que tem aí? É de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando você recebe o seu salário, você recebe o quê? É descontado lá o imposto de renda, é descontado a parte do INSS, aí vem o seu líquido. Esse líquido, você não pode esquecer de tirar a parte de Deus e ficar com a sua. Prove a Deus nisso. Seja fiel. Nós precisamos reverter os nossos pensamentos. Se você acha que ficando com o que pertence a Deus vai melhorar a sua situação, tem uma péssima notícia para você. Você vai se afundar mais ainda. Então, meus queridos, eu acho que chegou o momento da Xiolan tomar um rumo, tomar um posicionamento. Não adianta você colocar as coisas de Deus em segundo plano. Se der, eu faço. Se der, eu ajudo. Se der, se você pensa assim, melhor você não ficar por aqui. Porque aí você está correndo o risco de perder a sua salvação. Porque nem um justo das nações você vai ser. Então, reflita. Pense aonde você caiu, aonde você errou.
e reveja os seus conceitos espirituais. Esses estudos que nós estamos dando às sextas-feiras, ele tem esse propósito, formar pessoas, líderes, que possam honrar ao Deus bendito. Sabe? Não é pessoas que vivem tentando fazer as coisas, não, pessoas que fazem, que têm resultados. Eu fico indignado, irmãos, indignado, quando eu olho na internet e vejo tanta heresia, e lá, 50 mil visualizações, 100 mil visualizações, e quando a gente coloca uma verdade, meia dúzia de visualizações. Até nisso nós estamos pecando. Até nisso nós não estamos compartilhando. Quando postamos alguma mensagem, compartilhe, dá um cliquezinho. Mas nem isso os nossos irmãos estão fazendo. Sabe? No dia de sábado, é dia do Senhor. As pessoas arrumam tudo para fazer. A única coisa que elas esquecem ou deixam por último é ir à sinagoga. Aqueles que estão longe, tudo bem. Mas os que estão próximos, não tem justificativa para você não ir. Mas eles deixam Deus sempre em último lugar. Se eu não tiver o que fazer, eu vou lá. Deus não aceita esse tipo de atitude, irmãos. Nós precisamos mudar a nossa atitude, rever os nossos conceitos. Então, queridos, pense bem. Você é um seguidor de Cristo ou você faz parte do grupo de anticristos? Aqueles que estão lutando contra Cristo. Se dizem cristãos, mas não são. Como diz Apocalipse 2, mas são da sinagoga de Satanás. Lá em Apocalipse fala, se dizem judeus e não são. Hoje eu vou aqui fazer uma adaptação. Se dizem da Techuvá e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Olha que mandamento complicado, olha que ordenança complicada, olha que sinal complicado. Né? Não adianta você dizer que é da Techuvá, da restauração, se você não é. Só existem dois caminhos. Ou você segue Yeshua, ou você segue o anticristo. Ou você segue a verdade, ou você segue Satanás. A escolha é sua. Se até aqui você está titubeando, está na hora de parar. Está na hora de você parar. Porque Deus é zeloso. E Ele zela pela sua causa. Ele zela pela sua congregação. Se Ele percebe que por sua atitude a congregação está passando problemas, Ele vai tirar você do caminho. Presta atenção. A Techuvá não é proselitista. A Techuvá é o contrário. Nós esclarecemos aqueles que servem a Deus, mas não entenderam, para que sigam corretamente. Nós não fazemos conversão. Nós fazemos transformação. Então, aqui está o recado desse estudo de hoje. Reflita, avalie, ore a Deus, que Ele tenha misericórdia de nós. Tá com o meu irmão Bruno. Encerra para nós, irmão. Amém, amém, meus irmãos. É engraçado que um pouquinho antes do Rabino entrar com esta live, eu estava pensando justamente essa frase que o Rabino acabou de utilizar, né? Deixa eu abrir a minha imagem aqui que eu acabei esquecendo. Bom, vamos lá. Eu li hoje, acho que na internet, um comentário de um grupo de judeus messiânicos, eles estavam dizendo que o judaísmo não faz proselitismo, né? E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, olha, engraçado, nós também não fazemos proselitismo. A minha missão aqui no Rio de Janeiro não é converter ninguém. A minha missão aqui no Rio de Janeiro, com as lives, né, com esses pequenos vídeos que estamos fazendo, é abrir os olhos daqueles que se dizem serem seguidores de Yeshua. Abrir os olhos daqueles que clamam pelo nome do Senhor, né? Enquanto o Rabino estava falando sobre esse estudo, né, aplicando o estudo, eu me lembrei do texto de Josué, no capítulo 24,
versículo 17, que diz, perdão, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Eterno, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, mais uma vez, o Eterno está nos dando, né, esse privilégio de sermos sacudidos hoje aqui, né? O Eterno mostrando que Ele tem compromisso conosco, que Ele está neste ministério, que Ele está nesta obra, mas é necessário também fazermos a nossa parte. E para finalizar minha fala aqui, eu estava me lembrando, eu acho que é um texto de Provérbios, depois eu vou procurar direitinho, vou lançar lá no grupo, que fala que aquele que sabe, que conhece, né, e não faz, ele se torna pior do que aquele que não conhece, né? Se você sabe que a pessoa está fazendo errado e mesmo assim você apoia aquele erro, você se torna pior do que aquele que está fazendo aquilo que está errado. Então, é necessário nós abrirmos nossos olhos mesmo e o Senhor exige de nós um posicionamento, né? Uma posição. A quem vocês estão servindo? Aos deuses deste mundo? Aos deuses desse sistema? Ou vocês realmente querem ser luz, né? Então, eu vejo que o Eterno hoje nos sacudiu aqui. Mas também passo a palavra ao presbítero Josias. Josias, por favor. Shalom, irmãos. Meu irmão deu muita risada quando o irmão tava contratando adventista lá. O irmão pegou pesado com ele, viu? Irmãos, Peguei hoje quem mesmo. vai falar no meu lugar é a Carol. Fala um pouquinho aí, meu bem. Shalom, irmãos. Foi uma bênção a palavra. Eu queria trazer uma reflexão rapidinho que eu ouvi essa semana, né? Que fala sobre a reforma e a restauração, a diferença, né? Que a restauração, ela dói porque ela retira as coisas que foram colocadas num objeto. Pegar uma cadeira antiga, né? Fazer a restauração não é fácil, porque todos nós sentimos, né, esse baque. Mas quando se chega no produto original, a forma como ele era e o objetivo pelo qual ele é usado, tudo fica claro, né? A importância, o que aconteceu. Então, todos nós devemos, né, ser restaurados ao original, ao plano original de Deus, que é esse, né? De levar. Muitos de nós sofremos escárnio no começo, rejeição, é um caminho solitário, mas é um caminho que nos leva ao original de Deus, que é o melhor, né? E não dá, o Rabino falando, eu lembrei de uma frase, que Deus não abençoa o que a gente finge obedecer, ele abençoa aquilo que a gente obedece verdadeiramente. Então, muitas coisas a gente finge que está obedecendo, mas a bênção da obediência não está ali, porque é fingimento, né? Então, que a gente possa cada vez mais se aproximar da verdade, primeiro interna e depois transbordar. Amém? Amém. Parabéns. Amém. Parabéns, Carol. A irmã foi brilhante na sua colocação. Eu também passo a palavra aqui para o nosso irmão Ricardo. Por favor, irmão. Shalom, shalom, boa noite. Boa noite, Rabino. Boa noite. Uma coisa que você disse aí que é muito importante, que eu vejo que ninguém enxerga, é o que se alimentamos, né? Lá na primeira carta de João, fala que temos que saber discernir qual é o espírito que está saindo da boca, né? Daquela pessoa que está usando, né? E hoje eu fico pensando, por que possessão demoníaca só acontece dentro de igreja, não numa sinagoga, né? Por que será que as pessoas que dentro da igreja, que estão falando da palavra de Deus, de repente um ali é possuído?
Então eu fico pensando assim, aquilo que a gente também se alimenta, né? Quando o Daniel tá lá naquele banquete e ele se restringe de se alimentar daquela alimentação que está comendo o rei, tem, creio que isso hoje o sistema tem colocado na cabeça das pessoas que você pode comer de tudo, que não tem nada a ver, não existe puro, impuro, que você pode se alimentar do que for, mas espiritualmente você está cheio, carregado, e quando você quer falar sobre as coisas de Deus, nem sempre é o Espírito do Eterno que está ali conduzindo, mas sim um espírito de engano. Então, essa visão da questão da alimentação eu também acho muito importante, Rabino. Bom ter trazido esse ponto. E Muito bom. obrigado aí por... Estou de volta aí, estou um pouco Amém. com dor ainda, mas vamos Feliz. levando. Amém. Amém. Irmã G, ou irmão Wellington, do Rio Grande do Sul, por favor. Shalom, shalom, boa noite. Esse estudo foi muito esclarecedor, gostamos bastante, mas não temos nada a acrescentar. Amém, amém, irmã. Irmã Natália, representando Rochelle. Rochelle hoje tá dodói. Tá velhinho, Rochelle tá velhinho, né? Hoje tá dodói. Irmã Natália, por favor. Shalom a todos, boa noite. É que o Hélio está com. Como é que fala, amor? Você falou agora? Como eu posso dizer assim? Ele trabalha muito e aí ele tipo, ficou com um excesso de cansaço e aí veio o resfriado e aí ele ficou um pouco abalado. Porque, assim como eu posso dizer, o Hélio é um tipo de pessoa que ele não para. Se não falar assim, ele senta um pouco, ele não para. É 24 horas por 48. Então, dos anos que eu conheço ele, que eu tô casada com ele, então se ele adoeceu uma ou duas vezes, para ele ficar arriado mesmo, é porque ele tá muito dodói. Mas ele vai ficar bem, já tá um pouco melhor, a febre já cessou, já, graças a Deus. E que eu não tenho que acrescentar em nada. Que eu concordo com tudo que vocês falaram e foi uma bênção. Assim, tem coisas que a gente vê em algumas ocasiões das nossas vidas, mas a gente não fala nada. E o seu Leste foi lá e colocou as palavras certas. Shalom, boa noite. Boa noite, Shalom. Shalom, irmãos. Então, nós estamos, são 22h05 já, né? Vamos encerrando aqui a nossa live. Vamos orar, então, agradecendo ao Senhor por este momento e por esse Shabat, né? Que todos nós tenhamos um Shabat abençoado pelo Eterno, um Shabat doce, um Shabat de muitas revelações, né? Os estudos que vão ser aplicados amanhã pela manhã, o Josias com as crianças. Eu não sei se o Rochelle vai estar em condições, mas amanhã nós estaremos aqui por São João de Meriti e às 17 horas os nossos irmãos em Cotia. Né? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor. Pai querido, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua fidelidade, te damos graças, meu Senhor, pelo Shabat, te damos graças, ó Pai amado, por se importar conosco, por se importar com a família Shemolan. Tu conheces, ó Pai, os nossos corações. O Senhor sabe, Pai, quem somos. Não tem como fugir, ó Pai, dos teus olhos. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem verdadeiramente somos. E, Pai amado, só o Senhor consegue enxergar em nós aquilo que nós mesmos não conseguimos enxergar. E, Pai, através desses estudos da sexta-feira, através das porções lidas no Shabat, Senhor, nós temos visto que a responsabilidade que nós temos no teu reino é muito grande. Não é fácil, Senhor, mas nos colocamos aqui à tua disposição como instrumento em tuas mãos. Senhor, nós não queremos viver de projetos, nós queremos fazer a tua obra. Amém. Nós não queremos planejar, nós queremos fazer, Pai. E aí estão os trabalhos das nossas mãos, Pai. As lives de segunda-feira, as lives de sexta-feira, as lives do Shabat, Pai. Os estudos que os teus filhos têm lançado para compartilharmos, todos eles, ó Pai, pautado somente na tua palavra, naquilo que está escrito. Nós queremos te pedir, Pai, continua
iluminando, Senhor, as nossas mentes, continua, Senhor, inspirando os teus instrumentos, continua, Senhor, nos dando a tua direção para sermos candeia, para sermos luz para esta sociedade, para esta nação. Senhor, continua falando conosco através do teu filho, profeta desta casa, o Rabino Laércio. Muito obrigado, Pai amado, pelo teu amor e pelos teus cuidados. Assim, Pai, nós te oramos com o nosso coração agradecido. Oramos no nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém. Shalom. Shabbat. Muitas revelações para todos aí. E nos vemos amanhã nas lives. Amém? Shalom a todos. Shalom, shalom.